Esse é mais um vídeo da série de gravidez do canal Doutora Ajuda. Nesse vídeo vou falar sobre um tema bastante importante para toda gestante, os exames de ultrassom na gestação. Quando você deve fazer e para que servem? Antes de falar das ultrassonografias na gestação e medicina fetal, eu preciso explicar um pouco de como a gestação é dividida. Como grande parte das pessoas sabem, o período de gestação é de até 41 semanas, o que dá próximo de 9 meses. Tendo em vista as fases de mudança do corpo e desenvolvimento do bebê, é padronizado dividir esse período em 3 partes, cada uma com 3 meses, por isso chamado de trimestre. Assim, o primeiro trimestre vai até a 13ª semana, o segundo trimestre vai da 14ª até a 27ª semana e o terceiro trimestre vai da 28ª até a 40ª, 41ª semanas. Entendido isso, vamos aos ultrassons. Quando você deve fazer e para o que servem? A primeira ultrassonografia deve ser feita já no primeiro trimestre, via transvaginal, em torno de 7 a 8 semanas. Existem basicamente 3 objetivos com esse ultrassom. Primeiro, avaliar se a gestação está tópica, ou seja, corretamente dentro do útero. Segundo, medir o embrião e assim calcular a idade gestacional. Lembrando que a idade gestacional calculada por essa medida no ultrassom ou a idade gestacional baseada na data da última menstruação é que servirá de base para a contagem do tempo da sua gravidez. E por fim, o número de embriões. Se tem um embrião no útero, ou tem 2 gêmeos ou mais, trigêmeos ou quadrigêmeos e assim por diante, que é o que chamamos de gestação múltipla. Nos casos de gestação múltipla, o ultrassom também é fundamental para avaliar o número de placentas presentes, se os bebês têm a sua própria placenta ou se compartilham de uma mesma placenta. Essas são informações que são fundamentais para o acompanhamento da gestação. Além desses, com 7 a 8 semanas de gestação, já é possível avaliar os batimentos cardíacos e ouvir o coração do bebê, que é um momento bastante emocionante para os pais. Bom, ainda no primeiro trimestre, entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, está indicado um segundo exame chamado ultrassonografia morfológica do primeiro trimestre ou só morfológico. O objetivo principal desse exame é avaliar diversos órgãos do bebê, se o desenvolvimento deles está normal ou se existem malformações importantes. Além disso, esse é o principal exame para rastrear síndromes cromossômicas e genéticas, sendo a mais comum delas a síndrome de Down. Com o ultrassom, é possível avaliar algumas características específicas ou sinais do bebê, que chamamos de marcadores, sendo os mais importantes a translucência nucal e o osso nasal. Esses sinais nos informam se o feto tem um risco maior ou menor de ter esses tipos de doenças genéticas. Já no segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, é recomendado fazer a segunda ultrassonografia morfológica. Como o feto está em desenvolvimento, ainda podem surgir alterações, especialmente no sistema nervoso central, rins e coração, não reconhecidas no primeiro ultrassom morfológico realizado. É nesse exame que geralmente se exclui a maior parte das doenças que são possíveis de serem detectadas intraútero à ultrassonografia. Todo esse cuidado é importante para a gestante saber que seu bebê está se desenvolvendo adequadamente. Também porque existem alterações que necessitam de um acompanhamento diferenciado durante a gestação. Em alguns casos, isso significa uma frequência maior de exames. E em outros, necessidade de uma estrutura hospitalar especializada com uma equipe multidisciplinar no momento do parto, como, por exemplo, algumas cardiopatias, alterações no aparelho digestivo ou renal, nas quais o recém-nascido precisa ser operado assim que nasce, para ter melhor condições de sobreviver. E complementando também a avaliação do bebê, é realizado um ultrassom transvaginal para avaliar o colo do útero. O útero é como se fosse uma pera de ponta cabeça. O colo do útero é a porção mais estreita da pera. De forma simplificada, quanto maior o colo do útero, maior as chances desse útero conseguir sustentar o bebê até o final da gravidez. O contrário também é verdadeiro. Se o colo for pequeno ou, como chamamos de curto, maior o risco de acontecer um parto prematuro. Com o ultrassom, conseguimos decidir o tamanho do colo e assim identificar quem tem maior ou menor chance do parto prematuro. Tanto no primeiro ultrassom morfológico quanto no segundo, podemos fazer a Doppler velocimetria, ou apenas Doppler, e assim entender como é o fluxo sanguíneo de alguns vasos maternos, placentários e fetais. No primeiro trimestre, o mais importante é o estudo das artérias uterinas, que permite estimar o risco de a gestante desenvolver pré-eclâmpsia, a pressão alta na gravidez, junto com outros parâmetros clínico-laboratoriais. No
No segundo trimestre, além das artérias uterinas, avaliamos também o fluxo da artéria umbilical. Com isso, é possível avaliar o funcionamento da placenta, o órgão fundamental para que a gestação evolua com saúde. Na pré-eclâmpsia, por exemplo, pode haver insuficiência placentária, o que é detectado pelo Doppler da artéria umbilical. Por fim, no terceiro trimestre, temos a ultrassonografia obstétrica. Esse tem 4 objetivos principais: avaliar o crescimento do bebê, a quantidade de líquido amniótico e a vitalidade do feto como um todo e como está a placenta. Eu vou explicar melhor. Primeiro, o crescimento do bebê. O bebê é medido com ultrassom e o seu peso calculado pelas medidas da cabeça, da circunferência abdominal e do fêmur. É, então, colocado numa curva a fim de se comparar com a normalidade. Lembrando que o ultrassom não é uma balança, podendo, portanto, ter uma margem de erro. Tendo essa estimativa, podemos diagnosticar se ele está com peso adequado para a idade gestacional, se está com restrição de crescimento ou até mesmo com crescimento grande. Muitas patologias maternas e fetais podem cursar com essas complicações, e cada caso será individualizado para a frequência correta dos exames e o período seguro para o nascimento. Segundo, a medição do líquido amniótico, que é o líquido presente na bolsa envolvendo o bebê. A quantidade de líquido na bolsa pode alterar a depender das doenças materno-fetais, sendo por isso um importante marcador de problema na gestação. Só para você ter uma ideia, quando essa quantidade está reduzida, pode indicar pré-eclâmpsia e problemas renais do bebê, por exemplo. E quando está aumentado, pode sugerir diabetes gestacional, atresia de esôfago do feto, dentre outros problemas. Terceiro, um outro propósito com o ultrassom é avaliar o bem-estar fetal. Isso é feito por meio do que chamamos de perfil biofísico fetal, que nada mais é que a junção dos achados do exame de ultrassom, como o volume do líquido amniótico, tônus fetal, as movimentações corpóreas e respiratórias, com outro exame, chamado de cardiotocografia. E por fim, caso haja necessidade, como na restrição de crescimento fetal, o ultrassom pode avaliar a função da placenta, por meio do estudo do fluxo sanguíneo, chamado Doppler, de alguns vasos. Isso possibilita avaliar o bem-estar fetal e também o funcionamento da placenta. Esses são os principais ultrassons da gravidez. A intenção com esse vídeo é te dar informações para que você entenda a importância do pré-natal, perceba a quantidade de informação valiosa que as consultas e exames, no caso o próprio ultrassom, pode te trazer e assim tenha atitude para cuidar melhor da sua gestação. Não falte nas consultas do pré-natal, faça os exames pedidos, questione seu médico sobre suas dúvidas e como proceder nas diferentes situações que podem ocorrer. E no final, siga as recomendações médicas para ter uma gravidez mais saudável. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda, Educação em Saúde. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutora Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutora Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.